Boa noite. Boa noite. Estratégias ou um tiro que saiu pela culatra? Assim, começou o segundo dia de julgamento do goleiro Bruno e dos outros réus. Foi a primeira troca de advogados deste júri em Contagem. O julgamento começou às 9h30 da manhã, com 30 minutos de atraso. Os réus se posicionaram com o goleiro Bruno mais próximo da juíza Marixa Rodrigues, à frente de Luiz Henrique Romão, o macarrão, que ficou ao lado de Fernanda Gomes, ex-namorada do goleiro. No início do julgamento, Bruno dispensou o advogado Rui Pimenta. A vontade dele foi que eu tirasse umas férias, eu respeito. Vou continuar com o habeas corpus dele. Eu disse a ele, falei, olha, meu projeto é te absolver. Você vai sair daqui com alvará de soltura. De repente, ele não acreditou, mas eu tenho um projeto. A juíza decidiu desmembrar o julgamento de Daiane Rodrigues, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, para que o mesmo advogado não tivesse que defender dois réus. Daiane vai ser julgada com Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Duas testemunhas da acusação foram ouvidas, entre elas a delegada Ana Maria Santos, que prestou informações sobre as investigações. Ela reiterou a versão dada pelo primo de Bruno, Jorge Rosa. O advogado Jailson Alves de Oliveira, Ângelo Carbone, pediu a abertura de um inquérito para apurar a ameaça de morte sofrida por Jailson, que teria sido feita pelo goleiro Bruno na semana passada, dentro do presídio Nelson Gria. Na petição encaminhada à juíza Marixa Rodrigues, o advogado descreve a situação que teria sido vivida por Jailson. No último dia 13, ele teria sido ameaçado de morte pelo goleiro Bruno e outro detento. O Bruno foi tomar satisfação com ele lá. E ele falou que os dias dele estavam contados. E o que eu fiz? Na mesma hora, bati uma representação para a juíza Marixa, contando o que estava acontecendo, contando que o Jailson está correndo risco de vida e pedindo para abrir um processo de coação no curso do procedimento feito pelo Bruno, porque na verdade ele está intimidando a testemunha e está tentando fazer com que ela não fale a verdade. Ainda segundo o advogado, o diretor do presídio teria permitido a entrada de Bruno na enfermaria, onde estava Jailson. O absurdo todo é que o Jailson está no serviço de proteção à testemunha. Então ele foi colocado na enfermaria justamente para ficar livre de tudo. Mas o absurdo é que o diretor da cadeia deixou o Bruno dar um pulinho lá dentro, lá da enfermaria. E ele aproveitou para pressionar o Jailson, dizendo que ele ia matar ele também. A Secretaria de Estado de Defesa Social confirmou que nesse dia o goleiro Bruno sentiu um mal-estar e foi encaminhado à enfermaria do presídio. Agora a SEDES informou que vai apurar se houve ameaça por parte de Bruno. E a fachada do Fórum de Contagem foi pichada com manifestações de apoio ao goleiro Bruno. Bruno e Macarrão chegaram ao Fórum de Contagem sob forte escolta para o segundo dia de julgamento. Hoje, novas pichações foram feitas no muro desta escola, que fica ao lado do fórum. Mas desta vez, as mensagens eram de apoio ao goleiro. Ao contrário do esperado, não houve acariação entre o ex-motorista Cleiton Gonçalves e o ex-administrador do sítio de Bruno em Esmeraldas, João Batista. O Ministério Público entendeu que não havia necessidade de colocar os dois frente a frente. A saída de Cleiton foi tumultuada e ele tentou evitar a imprensa. Não tenho nada a dizer para ninguém. Não. Para o advogado da família de Elisa Samúdio, com a saída de Bola e Daiane Rodrigues do processo, o julgamento deve ser mais rápido. Ele não tem dúvidas da condenação de Bruno. O Bruno está frito. Está grande verdade. É porque o último que ele fez, a última bobagem que ele fez agora foi tirar o Rui. E novidades no julgamento. O detento Jailson Alves foi a quarta testemunha de acusação ouvida hoje. Vamos direto ao Fórum de Contagem falar ao vivo com o repórter Eloy Oliveira. Boa noite, Eloy. Como foi o depoimento? Pois é, boa noite, Monique. Boa noite a todos do Band Minas. Foi um depoimento conturbado, viu? Jailson de Oliveira confirmou à juíza a versão que ele tinha dado sobre ter ouvido de Bola detalhes sobre a morte de Elisa Samúdio. Em um determinado momento, inclusive o promotor chamou muita atenção para isso, Jailson teria dito o seguinte, que questionou Bola que se a polícia descobrisse sobre isso, ele teria problemas. Ele falou, só se os peixes falassem, se referindo
que Elisa teria sido cremada e jogado suas cinzas em uma lagoa aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse foi um dos pontos polêmicos aí desse depoimento. O depoimento dele também contou aí com um bate-boca entre o advogado de Bruno e ele. O advogado estava exaltado, ele pediu então que ele parasse, que ele não responderia as perguntas se ele continuasse naquele tom. A juíza acatou, pediu moderação para o advogado de Bruno e foi nesse tom polêmico que seguiu o depoimento de Jailson de Oliveira, que foi a última testemunha de acusação. Nós voltamos com vocês. Muito obrigada, Eloy. Bom trabalho para você. E a seguir, trio responsável por vários roubos em BH é preso em operação. E tem mais informações sobre o julgamento em Contagem. Nós voltamos já já. Agora são 6 horas e 56 minutos. Jornal Band Minas.